Boa noite a todos, os presentes e aqueles que nos estão a acompanhar por usufruto desta tecnologia moderna da comunicação à distância. Nós contamos aqui com a presença do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Queríamos, antes de mais, agradecer a disponibilidade e o apoio que deu à organização desta nossa troca de impressões. Por um lado, é uma boa oportunidade, pela forma que eu vou tentar conduzir a nossa conversa, para conhecermos e dar a conhecer a Câmara Municipal de Lisboa. Nós confrontamos com a Câmara Municipal de Lisboa como o nosso município e com a nossa Câmara, com imensos serviços, mas muitas vezes há facetas que nós não compreendemos a sua dinâmica ou não conhecemos. Abordar também, em oportunidade, temas que confinam com os objetivos do Panato Clube de Lisboa. E, obviamente, o objetivo central e final será que se crie aqui um momento possível para que haja colaboração futura em vários aspectos que ambicionamos, enquanto corpo diretivo deste clube, virmos a colaborar. Antes, se me permite, eu colocava uma questão relacionada com a própria estrutura da Câmara. Carlos Castro é vereador da Proteção Civil, dos Sapadores Bombeiros, da higiene urbana e do desporto. E mais algumas coisas que vêm a caminho. Onde é que é possível agarrar isto? E antes de mais nada, que é o Carlos Castro, afinal de contas, no meio desta missão toda, não é? Bem, muito boa noite. Em primeiro lugar, naturalmente agradecer o convite do Panatlon de Lisboa, se calhar é necessário desligar o microfone para que não haja aqui curto-circuito. De facto, são muitas áreas, para além dessas que enumerou, também a questão da fiscalização e licenciamento do espaço público, a Casa dos Animais, e agora, mais recentemente, também a coordenação da resposta de Covid-19 em Lisboa, que é aquela que tem retirado, sobretudo, 99% do horário, porque desde fevereiro, nós iniciámos este trabalho desde fevereiro, temos estado com uma grande dedicação à parte da resposta na cidade de Lisboa, em articulação com as equipas de saúde, mas também com a Santa Casa da Misericórdia e com as juntas de freguesia da cidade, neste tipo de resposta. Naturalmente, fazendo aqui a ressalva tenho aqui sempre alguém a perguntar coisas, mas não é urgente, não é dos bombeiros, nem da Proteção Civil, também tem a Proteção Civil, mas retirando um pouco a parte deste contexto, que esperemos o mais breve possível que desapareça e, portanto, que a normalidade seja retomada, em termos de funções, naturalmente, que ssão áreas extremamente desgastantes. Eu tenho aqui um dos meus antecessores, que também conhece bem, eu não tive a educação, que nesta altura do ano também é uma área muito delicada e muito complicada. Aliás, percebi este ano, porque nós no âmbito da Proteção Civil tivemos também de acompanhar todas as equipas da educação e da saúde para fazer a abertura do ano escolar, mas naturalmente qualquer pessoa, agora retirando todos os outros pelouros e focando só na parte do desporto, qualquer pessoa que assuma o desporto em Lisboa, e sei isso também de conversas com os meus antecessores, e portanto também partilharei aos próximos, será alguém que não tem praticamente agenda pessoal. Portanto, é um trabalho que, no caso da cidade de Lisboa, para assumir o desporto como deve ser, tem que ser assumido a 101%. E neste caso, do ponto de vista de gestão desportiva, eu sou vereador do desporto há pouco mais de um ano, no período até à pandemia, rapidamente percebi e senti na pele e nos ossos, mas isso são as coisas do ofício, a necessidade quase constante de estar na maior parte das atividades. Por um lado, por uma necessidade do ponto de vista institucional da Câmara estar representada, e há aqui coisas que eu percebo sobretudo e que o professor Manuel Brito é uma boa referência nesse âmbito, a necessidade de nós estarmos presentes do ponto de vista institucional e cumprirmos com aquilo que é o dever do município de Lisboa. E depois é evidente que isto podermos elevar para uma abordagem que no contexto dos outros municípios do país é diferente de Lisboa, porque em municípios mais pequenos qualquer evento que aconteça tem uma grande projeção. Aqui em Lisboa qualquer evento que aconteça tenha grande dimensão ou não, é sempre mais um elemento. E depois nesta parte do desporto, e tenho aprendido muito isso com a equipa do desporto, está aqui o João Barbosa também, o que eu tenho aprendido sobretudo é a necessidade de percebermos que o mundo do desporto é muito mais complexo do que aquilo que parece a priori. É muito bonito quando se está de fora e olha para esta parte do desporto, mas tudo o que diz respeito ao planeamento, à organização, à questão de compreensão da sua dinâmica e depois toda a multiplicidade do universo desportivo que não se esgota, como muitas das vezes pode parecer pela nossa comunicação social, no futebol. Aliás, há modalidades
que apresentam um grau de complexidade extremamente exaustivo, recordo-me, e aí já estive a acompanhar e ganhámos em conjunto Câmara de Lisboa e a Federação de Ginástica de Portugal, por exemplo, perceber só o universo da ginástica é por si só muito complexo perceber todo aquele universo e depois todas as especificidades que a ginástica tem, as várias disciplinas e depois todos os outros desportos que, para além daquilo que é o mais óbvio que nós percebemos, seja no contexto das 4 linhas de futebol de 11 ou do futebol de futsal ou das modalidades de pavilhão, há muitas mais modalidades e há muito mais vida para o desporto e, aliás, um dos grandes retos que se apresenta a todos nós, autarcas, no âmbito desportivo, é compreender, sobretudo, as novas modalidades esportivas que aparecem e, sobretudo, num contexto urbano. Há pouco estava aqui a recordar com o João, há um ano precisamente, estávamos nós em Sófia, foi a primeira vez que várias equipas portuguesas, neste caso a convite de Lisboa, participaram no Urban Games e, portanto, são novas realidades esportivas que estão a surgir no contexto esportivo urbano, para o qual nós devemos procurar saber dar resposta. E, portanto, saber interpretar, para além daquilo que é o clássico no desporto, todos nós perceber que há cada vez mais novas tendências desportivas que estão a surgir no contexto da sociedade, que nós devemos acompanhar. E muitas das vezes é evidente, pode-se debater as questões ligadas ao basquetebol, à natação, ao atletismo, ao que quisermos. Aliás, no que não falei na ginástica, podemos também falar no atletismo e da sua complexidade. Mas, por exemplo, todo um conjunto de vários tipos de esportes de rua que estão a surgir e para os quais nós, que somos, sobretudo, por um lado políticos, por outro técnicos, temos que saber dar resposta, porque também é uma proteção cada vez mais, sobretudo dos mais jovens, ter ao ar livre essa capacidade das modalidades e, portanto, voltando à resposta inicial, estar a assumir a pasta do desporto, seja em Lisboa ou em qualquer um dos nossos municípios do país, obriga de nós um grande esforço suplementar, não só do trabalho do back-office, mas sobretudo ir ao terreno e depois conhecer toda a dinâmica e a questão das dificuldades, porque também é um dos problemas que enfrentamos. Nós percebemos claramente que o futebol profissional tem uma dinâmica própria, mas depois há todo um universo, aliás, das reuniões que eu tenho tido com as várias federações, é muito interessante a abordagem que fazem, não é? Quase o futebol põe-se no mundo mais num contexto do Ministério da Economia e depois para o desporto todas as outras modalidades, porque de facto há um esforço exemplar dos nossos dirigentes associativos, dos dirigentes dos clubes, dos técnicos, dos pais, para que se mantenha e se continue a exercer e a haver, no contexto da cidade de Lisboa e não só, muitos clubes de muitas modalidades que, se não fosse a dedicação dessas pessoas, a quem todos nós devemos prestar um devido reconhecimento, nós não teríamos uma capacidade desportiva tão ampla e tão dinâmica como temos em Lisboa e em Portugal se não fossem essas pessoas. Eu, se me permitia, aquilo que me disse, deixa-me descair uma pergunta que me estava preparado para fazer, mas que tem a ver com o seguinte: eu sou presidente de uma federação desportiva e no concerto das várias federações se discute muito o mundo ideal de existir um ministro do desporto, não é? E não haver um secretário de Estado que está no Ministério da Educação ou esteve na presença do Conselho de Ministros, etc. Já houve várias experiências. No mundo ideal, acha que o Conselho ganharia em ter um vereador dedicado exclusivamente ao desporto? No mundo ideal haveria só um vereador para o desporto, um para os bombeiros e proteção civil, outro para a educação. Nós temos uma realidade autárquica que é aquela que é. Pessoalmente, devo dizer-vos que, em termos pessoais, ela compreende-se à luz daquilo que foi a Revolução dos Cravos e aquilo que era importante do ponto de vista da implantação e consolidação do modelo do poder local autárquico, face aos dias de hoje e à complexidade, exigiria uma nova abordagem, uma reforma profunda daquilo que é o poder local. E, portanto, nós temos, no caso português, a lista que qualquer partido apresenta à Câmara Municipal, ao Movimento de Cidadãos apresenta, e o primeiro da lista é o cidadão mais votado. Há uma tendência em Portugal que a maior parte dos partidos ou dos movimentos que ganham tende a ser com maioria absoluta, mas isso depois, quando se apresenta em universos como o caso de Lisboa, há um grau de complexidade muito enorme. Eu também muitas das vezes falo com outros colegas de outros municípios e presidentes de Câmara, e fruto não só das funções do desporto, mas, por exemplo, não tenho neste mandato, mas tive no ano passado, no anterior mandato autárquico, as relações internacionais, e às vezes tinha encontros internacionais e muitas vezes proporcionava-se a forma de compararmos a dimensão dos municípios. Só para terem uma noção, eu por vezes comparava, só eu como vereador de determinadas áreas
tinha cerca de metade da população que um Presidente de Câmara tinha no seu município. Portanto, nós temos uma grande disparidade naquilo que é a realidade dos municípios no país e, naturalmente, Lisboa tem aqui um papel específico porque é o maior concelho do país, tem um grau de complexidade muito grande em que, naturalmente, ter pessoas mais dedicadas a uma área quase a full-time seria mais adequado. Agora, é evidente que depois, do ponto de vista do mundo ideal, estamos a falar em termos de visão quase teórica. Depois falta o outro lado, também a parte orçamental, e portanto não basta apenas ter a concepção que no mundo ideal devia ser uma pessoa dedicada a cada uma das áreas, é preciso também perceber que é necessário que haja uma componente orçamental que tenha capacidade de robustez. Também por outro lado, e se calhar parecendo um pouco paradoxal com aquilo que disse anteriormente, também devo confessar-vos que muitas das sinergias que me permite fazer vários trabalhos na Câmara advém desta visão global que tenho. E, portanto, percebo que muitas das vezes, em qualquer um dos setores que tutelo ou que outros colegas meus tutelam, faz muito mais sentido haver esta interligação entre as diversas áreas, o que vem facilitar diversas coisas. Nós não sei se iremos abordar à frente, eu tenho aqui uma análise cada vez mais consciente e tenho lançado muito este repto à equipa do desporto. Nós temos que alargar o desporto para aquilo que é e sair quase da zona de conforto. Não pensar o desporto só com uma visão clássica do desporto. Há aqui duas áreas, nitidamente, que nós devemos procurar aprofundar uma e explorar outra. Uma aprofundar é a visão clássica que o nosso poder autárquico já tem, que é muitas das vezes o desporto associado à dimensão da educação, e portanto daí tirar partido e procurar explorar essas dimensões, porque há aqui ganhos de escala. Há aqui uma outra dinâmica que eu tenho procurado implementar em termos do departamento, que é a dimensão da saúde. E, portanto, perceber que do ponto de vista do desporto é preciso muitas das vezes tirar aquela, permitam uma expressão, e vou ser provocador naquilo que vou dizer, tirar as palas, que o desporto é apenas para as crianças e os jovens. Aliás, uma das coisas que tenho vindo a dizer cada vez mais à minha equipa do departamento é que nós desporto, e aqui falando do ponto de vista desportivo e atividade física, nós temos que encarar a sociedade como um todo e, portanto, nós temos que perceber as dinâmicas que existem na cidade e não podemos excluir um dos fatores que é muito importante, que é a demografia. E quando olhamos para a demografia, tendemos, porque é aquilo que existe em Portugal e no resto da Europa, uma capacidade cada vez maior de termos cada vez uma pirâmide etária muito mais grossa no topo. E a visão de que as pessoas com 40, 50, 60, 70, 80 anos não podem ter, ou porque não faz sentido desporto ou atividade física, para nós deve ser rejeitado. Pelo contrário, há áreas em que nós devemos aproximar, valorizar. Aliás, no âmbito desta questão da Capital Europeia do Desporto, estamos a procurar fazer pontos com outras cidades europeias que já foram ou que irão ser capitais do desporto. Uma semana antes mesmo da questão da pandemia, fui com o diretor do departamento e com o chefe de divisão à Holanda, e foi extremamente importante o contacto que tivemos, neste caso com a cidade de Haia, que é a cidade que nos vai suceder, e perceber, por exemplo, que no modelo holandês do desporto, o modelo holandês não se centra na ótica, em termos nacionais e locais, pela dimensão da educação, como nós temos, por exemplo, comumente em Portugal, é na visão da saúde. E, aliás, eu recordo-me, porque há um ano estive na Colômbia, num encontro também sobre desporto, com um dos representantes dos municípios holandeses. Quer dizer, aquilo que ele me disse ao início e depois eu vi no terreno, é um pouco chocante para aquilo que é a nossa realidade. A visão é muito simples do ponto de vista holandês. A lógica é investirmos a visão do desporto na saúde por uma razão óbvia. O objetivo do governo holandês em termos de saúde é gastar menos orçamento. Enquanto nós aqui temos muito o debate da lógica de vamos cada vez mais do orçamento do Estado despejar dinheiro na saúde para termos capacidade de resposta, eles têm uma visão que me parece muito, muito pertinente e muito adequada, que é vamos investir cada vez mais no desporto para termos cada vez menos problemas na saúde. E, portanto, há aqui um caminho que nós temos que fazer. Não é por acaso que nós este ano iniciámos pela primeira vez as Olimpíadas Séniores. Começámos no mês de fevereiro, foi um repto que eu lancei à equipa, porque temos que pôr as pessoas com 55 ou mais anos a fazer atividade esportiva e desporto, e portanto, já que temos as Olimpíadas para as crianças e para os jovens, porque é que não devemos ter esta dimensão de abordagem à população sénior? É uma aposta cada vez mais que temos, por vários fatores, não só por aquilo que já referi do ponto de vista da saúde,
que é muito importante e que às vezes tendemos a desvalorizar, e calculo que falaremos a seguir do contexto da Covid e do impacto que isso tem na saúde, sobretudo aqui do ponto de vista do impacto mental. Tem um fator aqui de inclusão social que é muito importante. Nós temos que perceber, e todos nós sentimos isso na nossa vivência, já temos cada um de nós, felizmente ou infelizmente, mais de 20 anos, todos nós temos a memória do que era a cidade há 30 ou 40 anos atrás. E a realidade da cidade mudou muito, a realidade das freguesias mudou muito, e o nosso comportamento também tem que mudar para se adaptar. E, portanto, há aqui uma dimensão que é do ponto de vista pessoal de valorizar a pessoa enquanto elemento ativo e, portanto, nós não podemos ter uma concepção de que a pessoa chega a determinada idade, condena-se à reforma e, provavelmente, se antigamente vivíamos até aos 60 ou 70 anos e a idade da reforma seriam apenas 6 ou 7 anos, hoje a idade da reforma aproxima-se para uma lógica, em termos de esperança de média de vida, de 20 e a curto prazo, se calhar, 30 anos. Nós não podemos ter estas pessoas todas condenadas a ficar em casa sem fazer nada e, portanto, há aqui uma dimensão da saúde, da inclusão social, do bem-estar da pessoa e de outra coisa que também é importante, a priori não tão relevante para o desporto, mas em termos de comunidade, que é a coesão territorial e social. E estas questões que estão bastante interligadas e são complementares entre si, são também, uma vez mais, e aqui importa sublinhar, que o desporto não é apenas algo para as crianças dos 6 aos 18, aos 19 anos de entrar na universidade, não se esgota depois apenas naquilo que é a competição, tem que ser uma visão ampla para a sociedade. Não falei aqui nas pessoas na população adulta, porque felizmente estamos a ver cada vez mais, é um bom sinal, sobretudo no campo das corridas, um crescente cada vez mais de pessoas a participar, mas há que haver aqui uma visão global de que as pessoas têm que fazer pelo seu bem-estar e, portanto, aí é a sua medalha pessoal, de uma conquista pessoal de bem-estar. Não estamos aqui a dizer à pessoa que vá para os Jogos Olímpicos ganhar a maratona, não é nada disso, é uma qualidade de vida que o desporto, e aqui o desporto em particular, tem esta capacidade de proporcionar à população. Bom, deu-me pistas para várias questões. Aliás, tocou aí numa que é muito vulgar ouvir nesta plateia também, que falou da experiência holandesa de poupança na saúde. Há uma frase célebre que aposta em que 1 euro gasto no desporto poupa 3 euros na saúde, não é? Portanto, se nós gastamos algum dinheirinho no desporto, pelo menos 3 vezes poupa na saúde, não é? Mas quando neste momento se fala em desporto, seja ele na prática desportiva, recreacional ou competitiva, nós estamos muito constrangidos pela pandemia. E é incontornável a pandemia. E se me permite, eu ia fazer aqui uma sequência de algumas das suas frases relativamente à pandemia ao longo do tempo, para lhe criar o desafio de dar uma frase atual. No dia 26 de fevereiro, disse que a Câmara de Lisboa está devidamente preparada e já elaborou um plano de contingência para os serviços municipais relativo ao novo coronavírus, que poderá ser ativado caso o surto atinja a cidade. Importa não entrar em alarmismo. Havia 7 infectados na altura. No dia 19 de junho, curiosamente na data dos meus anos, numa audição que fez, por videoconferência, dizia: a situação na cidade de Lisboa é estável e não há focos dramáticos. O pior aliado que se pode ter durante uma pandemia é o alarmismo. E uma outra frase: o que interessa agora são os factos objetivos para responder a selecionar. Na altura havia 38 mil infectados em Portugal. No dia 21 de julho, a situação pandémica que vivemos, além da dimensão da saúde, está a provocar uma crise económica e social com impacto profundo em muitas famílias. Portanto, há aqui um shift da sua preocupação nos impactos indiretos. Ora, estamos no dia 17 de setembro, temos 66 mil infectados a nível nacional, com 1.888 mortos. Se tivesse que dizer uma frase agora, o que é que diria? Muito bem, continuarei a ser fiel à lógica de não criar alarmismo e, portanto, numa situação de pandemia como de aflição, o alarmismo é o pior aliado. De facto, faz bem essa evolução, porque se entrarmos, a primeira frase é de uma reunião de Câmara, é um repto de uma vereadora da oposição, e de facto nós estávamos preparados e demonstramos ao longo deste tempo, na Câmara de Lisboa, que estávamos devidamente preparados para responder. E não é por acaso que houve muito poucos casos até hoje na Câmara de Lisboa
fruto de um grande trabalho que fizemos no âmbito da Proteção Civil, do Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho e que nos tem permitido fazer o controle. É evidente que o foco inicial, se recordarmos no tempo e voltarmos ao início, o foco inicial estava centrado sobretudo na questão da saúde e, portanto, estava e continua a estar. O que continuamos a perceber, e seria inevitável, é que há aqui dimensões que também não podem ser descuradas, quer do ponto de vista económico e social. E foi por isso que a Câmara de Lisboa também logo, não no primeiro passo, mas num dos primeiros passos, tomou um conjunto de medidas de apoio à população e às empresas. Portanto, aqui a dimensão social é muito importante, social e económica, de poder acompanhar, porque nós tivemos 2 meses praticamente confinados a casa, eu não, porque saía todos os dias, fruto da necessidade de todos os dias, como continua a sair todos os dias para o trabalho em termos de coordenação da resposta que tem que ter à cidade, e portanto, no fundo, estamos na mesma lógica, sendo certo que estamos aqui numa nova fase, que é, hoje, todos nós já temos a consciência da pandemia, portanto, coisa que no início da pandemia não havia, mas continuamos com a questão, e os números hoje são preocupantes, estamos a falar de mais de 700 casos no nosso país, com mais de 300 casos na região de Lisboa e Val do Tejo, e, portanto, com uma questão que é o peso social e económico que esta pandemia traz, e aqui também posso trazer a questão da situação dos clubes, e seguramente já iremos abordar a seguir, de procurar saber responder, porque há uma nova normalidade que ainda limita e condiciona muito a realidade da nossa sociedade e de todos nós enquanto cidadãos, e para as quais nós temos que procurar saber dar resposta. Obviamente estamos todos esperançados que até ao final do ano surja uma vacina e, portanto, falta só certificar a qualidade da vacina. Ainda ontem, aquela que há muito tempo prometia ser a mais bem sucedida, não vou falar da Sputnik V, ficará para outro campo, mas aquela desenvolvida pela Universidade de Oxford, que apresentou alguns revés na semana passada devido a alguns sintomas, já veio uma análise, pelos vistos, o problema no sistema nervoso central de uma das pessoas que se disponibilizou para fazer os testes nada tinha a ter com a vacina, e ontem havia, por exemplo, na imprensa italiana, a informação de que, no caso da Itália, se tudo corresse bem do ponto de vista dos testes da vacina de Oxford, estavam a contar no final de novembro, princípio de dezembro, já terem 2 a 3 milhões de vacinas. É evidente que todos nós pretendemos alcançar, seja a vacina, seja uma aplicação nasal, que nos venha a dar a tranquilidade e a confiança, e que esta situação dentro de alguns tempos seja algo como uma gripe, sendo certo que ainda hoje ela não é, e portanto temos que continuar a ter os cuidados dobrados, mas volto a salientar o mesmo ponto desde o primeiro momento, não entrar em alarmismos, isto não é coisa fácil, é complexa, causa moça, e é importante perceber que isto provoca danos ao nosso organismo, e, portanto, todos os cuidados, como estamos aqui a ter todos nós, não estamos aqui com máscara, mas entramos com máscara, temos as nossas devidas distâncias, temos aqui pessoas a assistir com o devido distanciamento, e, portanto, é esta nova normalidade que nós não queremos que dure muito tempo, mas que temos que procurar habituar, porque nós não podemos, de facto, voltar à lógica de ficarmos todos confinados outra vez. Muito bem. Eu devo dizer que também, em termos pessoais, eu nunca fiquei confinado, porque as minhas responsabilidades em várias frentes obrigaram-me sempre a andar por aí, e notei um benefício grande que esta pandemia me trouxe, que é a EML não cobrar os recibos. Não é? Eu andei positivamente vários meses a parquear em tudo quanto é lado, sem cobrar a EML, portanto foi um apoio fantástico a quem andou por aí a abolir aí pelas ruas. Eu tocava aí também num tema que citou, que tem a ver com os aspectos ligados à depressão e aos aspectos de saúde mental. Alguns, nos primórdios desta pandemia, a psicologia dizia num texto que provavelmente irão aumentar as perturbações depressivas e as de stress pós-traumático. Existem ainda outros fatores, como as dificuldades económicas decorrentes do risco do aumento do desemprego. O doutor Júlio Machado Vaz, um conhecido psiquiatra, dizia: estamos preparados? Se antes da pandemia existiam carências que punham a nu a velha pecha de encarar a saúde mental como aparente pobre dos cuidados de saúde, porque milagre agora desapareceriam em tempos de maior exigência. De facto, há números que apontam o número de psicólogos clínicos disponíveis e o número de psiquiatras que nos atiram para o 5º lugar da Europa,
como o menor de expressão, eu julgo que são 13 por cada 100 mil habitantes. Um outro dado estatístico que aponta que só nos 3 primeiros meses foram vendidas mais 5 milhões de embalagens de ansiolíticos e antidepressivos em Portugal. Portanto, não há dúvida nenhuma que o confinado, a imprecisão do que vai acontecer aos empregos, às vidas pessoais, ao disparar desta situação. E, aliás, a própria Câmara Municipal de Lisboa criou uma linha gratuita de apoio psicológico, 4x7, para nos dar uma dimensão da forma como esta linha acabou por se aperceber deste contexto. Que estatística é que nos traz disto? Há muita gente a ligar, há pouca, sabe-nos alguma coisa disso? Muito bem, em relação a essa, quanto à questão da EML, a EML, acho que não é consensual, mas importa referir, é fundamental para o ordenamento e disciplina do trânsito em Lisboa, porque se não tivéssemos, a situação era muito delicada. Mas pronto, foram os meses compreendidos como um grande apoio da EML, mas é importante referir que a EML desempenha um importante e um excelente trabalho na cidade de Lisboa, não obstante as críticas de que é sempre avisada. Quanto a essa linha, foi criada pela equipa dos direitos sociais e, portanto, acompanhando aquilo que tem sido a evolução desta pandemia. Confesso que não tenho dados sobre a linha, não estou a trabalhar diretamente essa área, mas daquilo que acompanho regularmente com as equipas de saúde, percebemos nitidamente que há problemas delicados. Quase todos eles já os identificou. O problema do confinamento causa stress e, portanto, o facto de dizer, olha, fica em casa não sei quanto tempo. A questão da convivência diária, de respirar o mesmo espaço, também foi complicado, sobretudo casais e casais com filhos, porque se nos primeiros dias até podia parecer algo engraçado, rapidamente a situação se tornou delicada do ponto de vista de uma convivência, se me é permitida a abordagem, quase Big Brother, de contínua vigilância, e portanto isso também não é nada saudável. Depois há outros fatores, no caso das crianças, pela impaciência de querer exteriorizar toda a sua energia, mas no caso de muitos pais, o problema dos seus empregos, e essa questão nós não podemos ignorar, e a questão económica é aqui muito importante, porque o facto de estar em casa confinado por uma questão de saúde pública, o facto de estar em casa a não produzir e depois perceber ou começar a perceber que tinha o emprego em causa, tudo isso causa grande ansiedade e grande aflição. E mudando aqui um pouco a bitola da conversa, esta situação da saúde mental vai referir e vai reforçar precisamente a importância do desporto. Eu lembro-me de ter visto, salvo erro lá para abril, maio, alguns indicadores das várias sociedades europeias. Nós e os espanhóis estávamos muito baixos em termos de prática de atividade física e desportiva, mas verificou-se que há indicadores da importância da prática da atividade física e desportiva. Aliás, várias das conversas que tínhamos entre nós e executivo, e acompanhando outra realidade, a necessidade de termos os jardins abertos ou não, e portanto foi uma decisão da Câmara ter os jardins. As pessoas não podiam estar a conviver, mas só o simples facto de andarem, espairecer, tudo isso era importante. E isto vai realçar, de facto, a importância da atividade física ou do desporto regular como algo são para o próprio corpo. E, portanto, perceber que, para além do nosso organismo, também a nossa cabeça precisa de atividade física regular. Eu também aproveitei as oportunidades ao final do dia, sabia muito bem, porque a cidade estava completamente deserta. Aliás, a imagem que nós tínhamos, que eu guardo da cidade de há 3 ou 4 meses atrás, é impressionante. Estávamos no Rossio ou na Avenida da Liberdade e não se via viva alma, parecia quase um filme parecia quase saído de um filme de ficção científica ou de um pré ou de um pós-ataque de uns aliens, mas percebeu-se claramente a necessidade e via-se depois, e tive a oportunidade de ver pelos vários circuitos que ia fazendo pela cidade, muitas pessoas a fazerem os seus, ou de bicicleta, porque também é algo que está cada vez mais presente na cidade e é de saltar, ou as suas caminhadas ou corridas de muitas pessoas, para no fundo quase limpar todo aquele stress de acumulação de ter de estar em casa a aguentar esta situação, que não é fácil, até porque depois nós estávamos em casa, ou quem estava em casa, eu percebia isso quando chegava a casa. Aliás, deixei de ver telejornais, não havia paciência, porque uma pessoa ligava à televisão, levava com o telejornal de 1 hora a falar da situação pandémica. Dava 20, 30 minutos da situação em Portugal, do norte ao sul e menos nas ilhas,
e depois tínhamos aquelas imagens aterradoras que vinham quer de Espanha, quer de Itália, e depois todas aquelas situações que começaram a ser destacadas, desde os cantos até aquilo que foi mais destacado depois nos últimos tempos, não sei se perceberam, numa região de Itália, na Ligúria, apareceram duas jovens de um terraço para outro a jogar ténis, e uma delas, que era fã do Roger Federer, num dia também estavam a jogar e apareceu o Roger Federer. Se não estou em erro, ontem a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ligou para uma das jovens, ou para as duas jovens, para dizer que temos que encontrar formas para poder continuar, neste caso, a resistir, a sobreviver a esta pandemia, e daí a importância de, uma vez mais, realçarmos a necessidade de nós termos aqui, no desporto e na atividade física, um aliado para o nosso bem-estar. Aliás, se me permite, eu ia citar um corte de uma declaração de um seu colega vereador de desporto, João Couvaneiro, da Almada, que tem, digamos, a capacidade de, em duas frases, juntar alguns dos conceitos que defendeu aqui. E eu passava a ler textualmente. A atividade física permite o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, fundamentais para a promoção da saúde pública, devendo constituir um eixo fundamental das políticas locais, regionais e nacionais. Para além do objetivo de elevarmos os níveis de saúde e bem-estar da população, colocamos o desporto, os seus princípios, os seus valores, no centro da nossa ação, com o objetivo de apostarmos também na construção de uma comunidade mais justa e solidária, reforçando a inclusão e coesão social. Muito bem. É claro que daqui surgiu-me uma vontade de indagar estas mensagens e estas políticas, e utilizei uma navegação no portal da Câmara, não é? Confesso que não foi fácil fazer o drive de algumas pesquisas que eu ia fazer, mas encontrei uma página que diz assim: Covid-19, medidas e informações. E curiosamente tenho aqui várias coisas: medidas de apoio social, medidas de apoio à cultura, medidas de apoio às empresas e startups, medida de apoio ao comércio e restauração, medidas de apoio ao desporto. Não vejo nenhum. Isto é falha do portal ou é falha de haver falta de medidas de apoio ao desporto? Muito bem, boa pergunta e boa pesquisa. De facto, a falha é mais do vereador do que do portal. Não falhou porque foi um pacote inicial que foi avançado. Aliás, como se recordam, aqui há cerca de 2 meses a questão do apoio ao setor da cultura foi muito destacada em termos nacionais, e portanto não vou focar aqui na questão da cultura, mas no desporto também nós não falhamos. E portanto foi um trabalho árduo dentro do departamento que nós tivemos que fazer. Essa já vinha preparada, porque nós tivemos o cuidado também, em maio ou junho, se não estou em erro, foi num destes meses, de prestar um apoio extraordinário a todos os clubes que apoiamos na cidade de Lisboa. A forma como íamos apoiar, estávamos na dúvida, e portanto tivemos várias reuniões para analisar então temos apoios sociais, apoios culturais por aí fora, e o desporto, claro que não podia deixar de ser considerado, e foi considerado. E como se sabem, os dirigentes esportivos da cidade de Lisboa, dos 117 clubes com quem trabalhamos, nós assumimos, fui eu que apresentei a proposta em reunião de Câmara, e encontramos, com base naquilo que é o apoio anual aos vários clubes, nós encontramos uma medida que nos pareceu a mais justa, não sendo a justa a todos, porque nesta matéria não temos capacidade para ser justo com todos, mas aquela que era mais justa e equitativa com todos encontrarmos um apoio extraordinário no âmbito de 260 mil euros, que eram correspondentes a 30% daquilo que nós apoiamos anualmente o clube. Portanto, nós apoiamos anualmente um clube com base num conjunto de critérios, e percebemos nitidamente das dificuldades, e fomos recebendo vários contactos de clubes a atravessar dificuldades, e portanto percebemos a dinâmica dos vários clubes e do impacto que isto teve e continua a ter, e nesse sentido nós apoiámos de forma extraordinária, com 260 mil euros, os clubes da cidade de Lisboa, de forma a que pudessem ter mais aqui um balão de oxigênio para continuarem a respirar, e naturalmente continuamos a acompanhar a situação dos clubes da cidade. Sim, de facto eu tinha esse registro aqui, aliás aparece muito no contexto daquilo que são as medidas de aproximação da própria capital europeia do desporto. Nós vamos falar disso um bocadinho mais à frente.
Depois, navegando mais na Câmara Municipal de Lisboa, acabo por ver três frentes que também compaginam com aquilo que nos disse aqui relativamente aos vários públicos dos programas da Câmara, em que, para além do desporto escolar e dos programas de apoio à educação física escolar, do público em geral, em que aparece aqui Lisboa Running Center, Lisboa Não Para, Lisboa Sabe Nadar, Movina, etc, etc. Há de facto aqui também os séniores, que é Lisboa mais 55, que devo dizer que deu-me uma grande satisfação estar a ver esta preocupação, e daqui fica aspectos fundamentais desta atividade, que apesar de tudo também é gratuita, o que é fundamental, e que versa outros aspectos que também interessam muito a esta maior longevidade dos cidadãos, tem a ver com a atividade física, com a nutrição e que, inclusivamente, com a literacia e educação em estilos de vida saudáveis. Muito bem. Eu vejo aqui muitos programas que estão dependentes, obviamente, de movimentação de muita gente, não é? Nada se faz disto sem concentrar 100 ou 200 pessoas, etc. Que, digamos, as atuais regras, que são não só lógicas, mas compreensíveis, reduzem um número muito pequeno. Portanto, estes programas estão todos suspensos, digo eu. O que é que vai haver, não vai haver? Sim, a pandemia a isso obrigou. Como referi, nós iniciámos este ano pela primeira vez as Olimpíadas Séniores, e portanto foi um trabalho feito, não diria em cima do joelho, mas com uma grande pressão minha na parte final do ano, no ano 2019, para termos quase um ensaio daquilo que nós queríamos que fosse algo que consolidasse em 2020 com a Capital Europeia do Desporto, e pretendo que uma das marcas que fique da Capital Europeia do Desporto é que a população com 55 ou mais anos compreenda que deve fazer atividade física e desportiva de forma regular e que deve ter esse acesso a esse tipo de atividades. Há um programa, há programas que já enumerou que estão a ser trabalhados, ainda estão de uma forma muito embrionária, mas que no fundo há uns já estão devidamente consolidados, e aliás quero aproveitar aqui, a propósito de termos organizado aqui a final da Liga dos Campeões, estive quer com a Ministra do Desporto francês, quer com o Vereador da Câmara de Paris, com quem vamos trabalhar, nós por causa da Capital Europeia do Desporto, eles por causa dos Jogos Olímpicos, e uma marca do professor Manuel Brito. Estava muito admirada a Ministra do Desporto francês, porque nós iniciámos, porque ela era antiga nadadora olímpica e, portanto, campeã de natação por França, com o facto que nós temos o programa de natação para as escolas, e que agora, para além da questão do natação para as escolas, começou de uma forma crescente e que hoje já atinge quase 100%, nós mais recentemente introduzimos, para além da questão da natação em termos curriculares, introduzimos também o Lisboa Sem Rodinhas, que é todas as crianças da primária, um trabalho conjunto do pelouro do desporto, da mobilidade e da educação, todas as crianças aprenderem a andar de bicicleta. E, portanto, são programas que foram suspensos. No caso da natação, nós, enquanto tivemos este quadro de pandemia, não vamos abrir. Ainda hoje de manhã o meu colega Miguel Gaspar falava na questão do programa Sem Rodinhas, para ver se temos capacidade ou não de o retomar neste primeiro período, mas se não retomarmos assim tão breve quanto possível, cumprindo todas as normas de segurança, e no fundo são programas que neste momento estão suspensos, porque a circunstância pandémica assim o obriga, e no caso da população sénior a situação ainda é mais delicada, até porque é um grupo mais vulnerável e temos de ter neste momento todos os cuidados. Muito bem. Esta imprevisão, eu vou ter que abrir aqui um parênteses, porque já agora gostava muito de ouvir a sua expectativa. Não tem muito a ver com o tema da sessão, mas uma das primeiras sessões, o Panátil Clube orgulha-se de ter mantido uma periodicidade, utilizando todos estes instrumentos de sessões sobre os temas diversos. E o primeiro tema que nós tivemos e que juntou a Susana Feitor, o Pedro Marques, uma série de gente, o Jorge Vieira, foi o tema de adiamento dos Jogos Olímpicos. Não é? Isto não é nem mais nem menos que uma opinião pessoal que lhe peço. Com tudo isto que está a assistir, acredita que vai haver Jogos Olímpicos em 2021? Eu não sei se devia fazer esta confissão, mas vou arriscar. Eu há poucas semanas, fui convidado para ir a Coimbra, com muito gosto,
pelo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, porque vamos ter no próximo ano cá o Campeonato Europeu de Judo e, portanto, foi uma conquista muito difícil da cidade de Lisboa, mas nós não desistimos não só pelo magnífico trabalho que o Presidente da Federação tem feito e toda a equipa diretiva da Federação, mas também pelos nossos atletas. E depois, quando me apercebi melhor da situação, este ano era para ser realizado na República Checa o apuramento dos Jogos Olímpicos e, portanto, o grande objetivo dos atletas europeus, neste caso, era chegar a Praga e depois ter o trampolim para Tóquio. Aquilo que me é dito é que está confirmado que vão haver Jogos Olímpicos em 2021, independentemente da condição da pandemia. E, portanto, nós teremos em Lisboa aqui o Campeonato Europeu, que será um momento de grande destaque, não só de projeção para aquilo que é haja ou não pandemia. Haja ou não pandemia, a informação que tenho é que haverá Jogos Olímpicos. E, portanto, há uma normalidade conhecida daqui a um ano, que nós não tínhamos há cerca de 5 ou 6 meses, e que naturalmente, na incerteza, as pessoas não arriscaram, e bem, e que, portanto, pela informação que me foi dada, vai ser realizada. E, portanto, nós teremos aqui em Lisboa, no caso do judo, onde temos grandes atletas e grandes promessas, e esperemos que possamos ouvir, não só em Lisboa, mas em Tóquio, várias vezes o hino nacional, e que, portanto, os Jogos Olímpicos vão passar por aqui. E, portanto, estamos muito confiantes, não só da sua realização, mas também de uma grande projeção de Portugal, e já que estamos aqui no Comitê Olímpico, de dizer que podemos esperar que aquela entrada seja mais recheada com mais gostos. Muito bem. Eu iria lá ao Campeonato da Europa de Judo, mais tarde ou mais cedo, porque eu ainda irei colocar algumas questões sobre aquilo que será o próximo ano. Mas antes disso, e falando nesse todo o esforço da Câmara, é da minha experiência no trabalho enquanto Federação Desportiva, mas também com clubes, com contacto frequentemente, que há aqui um pivô grande da interação com as populações que se chamam juntas de freguesia. Pronto. As juntas de freguesia, de facto, são um elemento de proximidade muito grande e que isto tem a ver quase como o conceito de descentralização governamental, a própria descentralização da Câmara, um conjunto de ações que são muito mais próximas no que diz respeito à saúde e acompanhamento das populações. Existe algum plano cruzado que junte as interações e os planos estratégicos das juntas de freguesia e da Câmara Municipal, ou atuam autonomamente no que diz respeito aos objetivos que estão em cima da mesa? Muito bem. A autonomia total. A Câmara é Câmara, juntas é juntas, e, portanto, a visão que alguns podem ter de que a Câmara manda nas juntas é errada. Há, naturalmente, um trabalho de articulação com as juntas e é indispensável que haja. Por um lado, desde a questão da articulação e da maior parte das vezes as juntas precisarem do apoio da Câmara, mas também da Câmara tem muito gosto de apoiar com as juntas. Não vou dizer aqui que as 24 freguesias da cidade têm todo um comportamento brilhante, mas há muitas freguesias da cidade, e aqui se calhar até destacava a freguesia de Marvila, que estão a fazer um trabalho extraordinário. Isso também prende-se com as próprias características das freguesias. Por exemplo, freguesias do centro da cidade, onde a maior parte dos clubes tendem a desaparecer porque já não há a dinâmica que havia aqui há 30 ou 40 anos, mas há um trabalho de articulação, e isso há, por um lado, não só todo o conjunto de grandes eventos que temos na cidade e a necessidade de haver articulação com as juntas de freguesia, e há, por outro, a necessidade também, e fazemos quase essa monitorização, por exemplo, no caso do envolvimento das freguesias em termos das Olimpíadas. Há exemplos também muito bons, como o caso, por exemplo, da freguesia de Alcântara, que tem uma excelente relação da freguesia com a sua comunidade escolar e, portanto, aproveita muito daquilo que é a natureza da comunidade escolar para fazer a representação da freguesia nas Olimpíadas, mas há um outro conjunto de programas e há reuniões regulares dos técnicos da Câmara com as juntas e, naturalmente, que há aqui um trabalho de articulação e complementaridade que queremos continuar a aprofundar. E, portanto, isso é importante, valorizar o papel das juntas de freguesia. É importante dizer que, no contexto atual, desde 2013, com a reforma administrativa, nós já temos freguesias, e felizmente e bem, com uma capacidade muscular, isto é, de intervenção, muito maior do que era aquilo que era a realidade antes de 2013, em que tínhamos freguesias tão dispares como os Mártires, com 400 moradores e sem expressão desportiva, a uma freguesia muito grande, com mais de 45 mil habitantes, como Santa Maria dos Olivais, com um forte e grande tecido associativo.
O que vemos é alterações. Naturalmente, o que temos que continuar a fazer é aprofundar esta relação, respeitando sempre a autonomia, porque naturalmente a decisão da política desportiva da cidade deve estar interligada e interconectada com as juntas de freguesia, mas naturalmente as juntas de freguesia também têm as suas dinâmicas próprias e recordo-me, por exemplo, trabalhos que fazem bem, por exemplo, a articulação da freguesia de Benfica com a freguesia de São Domingos de Benfica e, portanto, fazem várias coisas em conjunto. Isso é de salutar e, portanto, há aqui uma lógica de complementaridade e articulação que é de todo desejável e, portanto, sempre que é requerido o apoio da Câmara, a Câmara está sempre presente, disponível para apoiar, porque também temos a noção da limitação de todos nós temos várias limitações, mas temos aqui um músculo mais forte da Câmara, que sempre que as juntas de freguesia organizam, nós teremos sempre o cuidado de apoiar sempre que assim acontece e não quero cair aqui em nenhum erro, mas mais de 90% das iniciativas contam sempre com o apoio da Câmara, seja de apoio de material, seja de divulgação, seja de qualquer tipo de iniciativa que a freguesia necessite. Eu aqui, quando se fala nas freguesias e já mais na quadrícula, mais na geografia, tendo já como dado adquirido, até porque já o disse, que a Câmara abriu os cordões aos bolsa em mais para 117 associações e clubes, 260 mil euros. Eu, salvo erro, o número que eu tenho também na investigação que fiz é que o cômputo geral da participação para clubes e coletividades anda na escala de 1.100.000 euros. Portanto, estes 260 mil, de facto, representam qualquer coisa como 30% destes incentivos. E isso é dinheiro que já está na posse dos clubes, ou está disponível para o financiamento. É uma pergunta. Agora, relativamente aos clubes e à atividade dos clubes e das modalidades, há aqui uma questão que se coloca e que sei que existem algumas modalidades que têm atravessado alguns embaraços que têm a ver com a obtenção de espaços desportivos para fazer as suas modalidades, nomeadamente no que confere com os pavilhões desportivos. Não. Os pavilhões desportivos estão aqui encaixados nas escolas, grande parte nos agrupamentos escolares. Aquilo que era hábito das modalidades esportivas é que a escola explorava no seu espaço curricular até às 6 horas, até tal, e a partir desse espaço era utilizado para as modalidades esportivas e, aliás, até constituía um encampo financeiro importante para a escola. Não é? Neste momento, no meio deste contexto em particular, em que alguns dos municípios já têm planos de contingência para os seus pavilhões, outros não têm, e daí cabe-me também uma segunda pergunta, que é até que ponto é que o município de Lisboa, enquanto área metropolitana de Lisboa, está de alguma maneira sincronizado com os outros municípios nesta matéria, porque temos notado que existe aqui, com base na autonomia de cada um dos municípios, alguma diferença de comportamentos, mas em bom rigor, com aquilo que se está a assistir na abertura do ano escolar, que é o prolongamento das aulas escolares, que se encosta muitas vezes por necessidade de dividir os alunos e depois a higienização dos pavilhões, etc., muito mais reduzido o tempo disponível para as modalidades. Isto vai ter seguramente impacto no desempenho de retoma das modalidades esportivas. Devo dizer que um pavilhão onde várias equipas que eu conhecia começavam a contar com os pavilhões a partir das 6h30, neste momento é-lhes apresentar a partir das 8 horas da noite, o que quer dizer o quê? Quer dizer que todas estas contingências criam aqui uma contingência logística, que é, portanto, em primeiro lugar, várias políticas diferentes das escolas. Sei de alguns diretores de agrupamento que nem sequer colocam o pavilhão disponível, porque adotam uma estratégia de que quero higiene para os meus alunos, isto depois higienizar, depois daqui ter indivíduos do handball e dos indivíduos do futsal, entrar e sair, depois como é que está isto no dia seguinte de manhã. Portanto, temos alguns agrupamentos que não abrem mesmo os pavilhões, temos outros que de facto reduzem o tempo. Existe aqui alguma visão que o Carlos, enquanto vereador de desporto, tenha do que é que se está a passar na geografia da Câmara Municipal de Lisboa? Bem, foram várias perguntas e às quais eu gostaria de responder sem pandemia e com pandemia. Em primeiro lugar, há de facto aqui uma situação, uma circunstância na cidade de Lisboa que nós temos de considerar, e estou agora a falar sem o quadro da pandemia. Em primeiro lugar, há falta de espaços
desportivos na cidade para que haja a resposta a tudo aquilo que é a dinâmica desportiva da cidade. Tendencialmente falamos muito dos pavilhões e, portanto, eu tenho tido grandes lições sobre a lógica dos pavilhões nos últimos tempos, quer dizer, desde a parte do handball, por causa da resina e do impacto que provoca às outras modalidades, à necessidade de compatibilizar horários ou de ter aqui um trabalho que estamos a desenvolver há mais de um ano com 3 clubes históricos da cidade e, portanto, referiu e bem, se calhar convinha recuperar um pouco esse ponto inicial, que é, há aqui clubes que surgiram e são filhos das escolas. E eu ia enunciar aqui 3, porque são casos que nós todos os anos temos que procurar saber responder. São as equipas de voleibol feminino da Filipa de Lencastre, outras as de handball do Liceu Camões e as outras do Passos Manuel. E, portanto, são equipas que têm toda a sua origem na escola, mas com esta tal evolução dos anos, pura e simplesmente, aquilo que é a identidade de um clube, parece que a escola desligou-se. E, portanto, a escola evoluiu, e as direções da escola evoluíram para outras abordagens, e aquilo que era do mais genuíno que havia ali nas escolas, constituíam-se equipas de escola, tem-se vindo a perder. E, portanto, podemos falar no caso do Pedro Nunes e seguramente haverá aí mais casos de clubes que, entretanto, desapareceram. Nós, no ano passado, tivemos que fazer um trabalho e foi pessoalmente eu e a equipa do Departamento do Desporto que andámos atrás das escolas para procurar salvaguardar a manutenção destas equipas e, portanto, tivemos desde logo a questão da Filipa de Lencastre e procurar, em diálogo com a direção da escola, salvaguardar um conjunto de horas para a Filipa de Lencastre poder treinar na Filipa de Lencastre e, portanto, perceber que porque isto depois, entretanto, tem a ver também com a questão dos escalões etários. Porque enquanto na população, no caso dos séniores ou dos júniores séniores, é fácil marcar para outros locais que não há área de residência ou de escola e a umas horas menos próprias, no caso dos escalões mais novos até aos juvenis, se nós não garantirmos ou se não tivermos as condições de mais próximo onde as crianças e os adolescentes estão, nós temos dificuldades que estas equipas se mantenham. E, portanto, tivemos o caso da Filipa de Lencastre de se manter na Filipa de Lencastre e, portanto, o trabalho notável que é desenvolvido naquele clube. Tivemos depois o caso do Passos Manuel, que estamos a procurar encontrar uma solução, porque não se compreende, fizeram as obras no Passos Manuel e não se fez um pavilhão de excelência, porque quer dizer, fez toda aquela reabilitação e depois os pavilhões que lá fizeram, mini pavilhões, no caso do handball, não servem. E depois tivemos a circunstância muito boa, que foi o facto de começarem as obras do Liceu Camões, mas tudo o que é equipas do Liceu Camões não poderem treinar porque o pavilhão começou a servir de estaleiro para aquilo que eram as obras e procurarmos encontrar resposta para esses clubes. E estamos só a falar no voleibol e no caso do handball. Temos depois o facto de outros clubes não terem condições e fazem trabalhos também notáveis para a sua atividade regular, e aqui falo no caso do Clube de Ginástica do Parque das Nações. Eu, o primeiro contacto que tive com aquele clube, e tenho tido o cuidado de ir visitar vários clubes, portanto, falaram, os dirigentes explicaram uma situação, eu tive a oportunidade de ver, eles estavam ali no armazém de Cabo Ruivo, que era todos os títulos indescritível, e fazem um trabalho magnífico com mais de 100 crianças do Parque das Nações e dos Olivais. Felizmente conseguiram melhorar, e ali no equipamento de um clube desportivo dos Olivais já tem melhores condições, porque o Parque das Nações, como dizia bem o seu presidente, quer dizer, tem o topo com o pavilhão Atlântico, mas depois em termos de equipamentos desportivos está muito aquém. Estamos agora fortemente empenhados com a nova escola e aqui há um empenho forte da Câmara para que haja um novo, e com investimento claro da Câmara, um novo pavilhão na Escola do Parque das Nações, para que aquele novo território da cidade, o mais qualificado, por também ser o mais novo, também conte com equipamentos desportivos. Também estamos ali a fazer um trabalho com Olivais e Moscavide, para que no fundo possamos ter mais trabalho. É evidente que isto depois vai se estendendo por outros clubes da cidade de Lisboa. Temos aqui o caso do Clube Atlético de Campo de Ourique, onde o ano passado, por exemplo, prestámos um apoio financeiro para renovar toda a pista, porque isto depois há modalidades que entretanto também se estão a perder na cidade. Isto é preciso ter a percepção, por exemplo, em Lisboa hoje só existem 3 equipas, no caso do Hóquei em Patins, uma modalidade que é das mais queridas e mais apaixonantes na história do desporto em Portugal. Hoje em dia só estamos reduzidos
a Benfica, a Sporting e ao Clube Atlético Campo de Ourique, e portanto é um clube que também nos merece toda a consideração e respeito pelo trabalho que fazem, não só do ponto de vista daquilo que diz respeito ao hóquei em patins, mas também à patinagem, porque nós não podemos esquecer dos outros dinâmicas. É evidente que em termos de equipamentos tem havido cada vez mais, e tenho trabalhado com o vereador Manuel Grilo da Educação, que todas as obras das escolas procurem corresponder a novos equipamentos desportivos, nem sempre com as condições todas para todas as modalidades, até porque também todas as modalidades, depois temos aqui um problema, é que ou os grandes clubes da cidade legitimamente procuram ocupar esse espaço, e portanto os clubes com menos condições financeiras não têm capacidade para ocupar esse espaço, ou então também temos aquela modalidade que é o futsal, naturalmente que é muito válida, mas também por haver muitos praticantes depois condiciona também todas as outras modalidades. Recordo-me agora que há cerca de meio ano um projeto de uma escola, o pavilhão não dava para aumentar, mas dava pelo menos para o basquetebol e para o voleibol. Nós temos também aqui uma equipa de voleibol, que é o Centro de Voleibol de Lisboa, que infelizmente continua com a casa às costas e anda de um lado para o outro para encontrar casas. Esperamos que as obras que vão ser feitas numa escola primária em Alvalade, o clube é ali próximo de Alvalade, possam finalmente encontrar um poiso e termos a maior capacidade de resposta em termos da procura de várias modalidades. Isto sem o quadro de pandemia. Com o quadro de pandemia, estou em falta, tenho que dizer aqui que o Presidente Manuel Laranjeiro, ele, há dias pediu-me uma vez mais, e bem, está a fazer muito bem o seu papel como Presidente da Federação Portuguesa de Handball, para apoiarmos um conjunto de equipas femininas que ficaram condicionadas por não terem equipamentos escolares à sua disposição. Agora é importante realçar aqui um facto, e vou já introduzindo coisas da Capital Europeia do Desporto. Nós temos nitidamente que voltar a enquadrar esta questão da escola, da educação no desporto, ter aqui uma abordagem cada vez mais comunitária, e percebe-se a natureza da escola de procurar, através dos seus pavilhões, a rentabilização daquilo que são os equipamentos esportivos do ponto de vista também do investimento interno, mas também há aqui uma nova realidade desde há poucos dias, que é o facto das escolas secundárias também terem passado para a responsabilidade da Câmara, e iremos procurar, em termos de desporto e educação, ter mais respostas, sem condicionar aquilo que são as legítimas pretensões orçamentais da escola, abrir mais espaços para que, de facto, a escola seja cada vez mais não só aquilo que é o espaço de ensino, mas que traduza aquilo que é a visão de muitos, e bem, que é um espaço aberto à comunidade, e como disse e de forma objetiva, quando acaba o horário escolar nós devemos procurar restabelecer ali um conjunto de elos, e pensando aqui, por exemplo, na zona da Alta de Lisboa, quer do Lumiar, quer de Santa Clara, onde temos muitos clubes, muitas pessoas interessadas e sobretudo muitos jovens, e que temos que procurar aprofundar, porque há clubes que fazem ali trabalhos assinaláveis, o caso do Águias da Mosgueira, desde logo em termos de inclusão social com o boxe, mas que podemos permitir alargar esse leque, não só dessa modalidade, como de outras, porque há uma coisa que nós devemos estar aqui muito, e devemos ser muito leais às Olimpíadas, que é proporcionar, aqui focando mais no caso das crianças, que é proporcionar às crianças a oportunidade de conhecerem as várias modalidades. E, portanto, é muito importante que nas idades mais novas se dê a conhecer aquele leque de modalidades que cada um explore, e é esse um dos objetivos, como dizia bem o meu chefe de divisão Miguel Pacheco, que é eles terem direito a experimentar e verem o que é que gostam, porque se abrirem pura e simplesmente a televisão só veem futebol, e naturalmente todos nós gostamos de futebol e já jogamos ou jogamos futebol, mas nada como experimentar o outro conjunto de modalidades. E aquilo que também estamos a procurar trabalhar internamente, ainda não conseguimos consolidar porque entretanto veio o quadro de pandemia, é procurar começar a cruzar determinadas modalidades, como por exemplo, já equacionamos, ainda não avançamos, só temos a ideia, como por exemplo equacionar o trabalho do judo com o rugby. E portanto também no caso aqui, aproveitando o contexto também da cidade de Lisboa, temos um desporto que está em grande crescimento, que é o caso do rugby, temos muitos clubes. Isso é de salutar, aliás, o comportamento, se verificarem, se forem às Olimpíadas, agora não, porque temos cessado, oxalá venham o mais depressa possível, notas o comportamento do tipo de organização que temos no rugby para as outras modalidades, e portanto temos aqui uma responsabilidade acrescida em termos de rugby. Temos os grandes clubes da cidade, que também são os grandes clubes do país, a praticar, e estamos a equacionar aqui, a fazer um trabalho, já falei também com a minha colega a vereadora Paula Marques, que é vereadora da Habitação e do Desenvolvimento Local, de procurarmos em determinados locais fazer a associação destes tipos de inserção de desporto, que tanto têm uma natureza de trabalhar
o individual, e isso é importante, como também trabalhar o coletivo. E há aqui, dizem os entendidos, eu não sou entendido, mas não me quero intrometer nessa conversa, que há aqui um conjunto de complementaridades e muitas semelhanças entre estas duas modalidades que podem beneficiar, sobretudo, o crescimento e o comportamento dos mais novos, com uma atividade física adequada, e há aí vários modelos na cidade que temos todas as capacidades de procurar aprofundar, e para isso, ainda ao encontro da sua pergunta, precisamos do espaço escolar, e também estamos a procurar fazer já agora outra coisa, antes de concluir, que é também aproximar uma vez mais as escolas dos clubes. Estamos a tentar, e já existe isso, por exemplo, no caso muito bem estruturado em Carnide, com o caso do Carnide Clube, portanto não só no caso do basquetebol, mas também do judo, e agora mais recentemente, aqui por uma questão até não foi pessoal, cruzou-se quando eu acabei de assumir, a minha escola primária era Paredes Meias com o Clube Nacional de Natação, sempre houve um muro entre a escola e o Nacional de Natação, e uma das primeiras medidas que tomei foi pedir à equipa das obras da Câmara, por uma questão de salvaguarda das próprias medidas de autoproteção da escola, para em caso de necessidade de saída da escola por evacuação de urgência, abrir o muro, mas também procurar fazer estas ligações em termos locais entre os clubes e as escolas, porque os clubes podem ir buscar muito das crianças, no caso nacional de natação, seja para o basquetebol, seja para a natação, e é necessário fazer então este trabalho à escala micro de, muitas das vezes, não perder de vista que os clubes podem ir buscar às escolas aquilo que é muito da sua fonte de participação e de atletas, e depois cada um naturalmente tomar o seu rumo, mas aqui é fundamental o papel da escola na comunidade, e temos que continuar a aprofundar este trabalho. Muito bem. Olha, eu vou-lhe fazer uma pergunta, também se calhar incómoda para si, ou incómoda para mim, vamos ver qual é a resposta. Aliás, costuma-se dizer... Não. Eu vou-lhe dizer que costuma-se dizer que a pergunta pode não ofender, a resposta é que pode. Diga-me uma coisa, conhece o Panato Clube Lisboa? Pronto. Eu não fiquei ofendido. Mas você no objetivo sempre. Muito bem. É que senão, eu diria para toda a gente que nos está a ouvir, que estamos aqui a falar muito de desporto, da Câmara Municipal de Lisboa, etc., e alguém que possa perguntar, mas o que é que o Panato Clube Lisboa tem a ver com isto? Não? Em primeiro lugar, nós movimentamos-nos num ecossistema. E, de facto, são peças importantes do ecossistema, tudo quanto teve a descrever até agora, e daí que é relevante, que é neste ecossistema que temos de ver como é que nos posicionamos. Pois, o Panato Clube Lisboa, em que contamos, efetivamente, com uma história já longa, que eu não conheço desde os seus primórdios, mas há aqui na sala que o tenho acompanhado. É um clube com mais de 40 anos, fundado em 1979, por iniciativa de uma pessoa que era na altura secretário de Estado do Desporto, Rodolfo Begonha, e que depois, com mais um conjunto de notáveis, cujo nome é relevante, eu não vou deixar de os dizer, que estamos a falar aqui em 10 pessoas: Rodolfo Begonha, Carlos Carvalho, César Torres, Henrique Reis Pinto, António Afonso dos Santos, Aníbal Costa, Moraes Leitão, Emílio Lapa, Nuno Barros, Géni Candeias, João Granja da Fonseca e Olavo Malveiro, que com certeza alguns estão aqui, estão-nos a acompanhar. No dia 17 de dezembro fundaram o clube e comunicaram isso àquilo que é o Panátulo Internacional, que é a cúpula que agrega as várias dezenas de clubes que existem em todo o mundo. O nosso lema é Ludis Iungit, que em latim quer dizer o desporto une, e isto é uma mensagem extremamente forte, porque de facto tem a ver com coesão e integração, inserção, e os valores do desporto são relevantes. Embora que a denominação Panatlon, que acabou de ficar no clube, quer dizer todos os desportos, em grego. Ora bem, nós cultivamos a ética e o fair play. E isto leva-me a colocar aliás, nós tomamos já algumas iniciativas, nomeadamente aquilo que é a Carta dos Deveres dos Pais no Desporto, etc., que se enquadra claramente, tem um exemplar aí, mas eu pegava numa coisa que disse no dia 3 de março de 2020. Isto não é o Twitter do Presidente Trump, mas fica registado, que diz assim: no Fórum Lisboa, o vereador do Desporto
realçou que o município já está a agir e deu conta de que falará sobre a Capital Europeia do Desporto quando terminar um projeto europeu em que a capital está inserida e que tem como foco a prevenção da violência no desporto amador. Que projeto é este, já agora? Primeiro ponto, eu disse não porque é o meu primeiro contacto. É evidente que eu conheço a história, tive o cuidado de ir fazer, mas este é o meu primeiro contacto e, portanto, estou a começar a conhecer. Eu não sei se essa frase é tirada num contexto de uma Assembleia Municipal a propósito de um debate que houve na Assembleia Municipal por causa dos insultos racistas ao Marega. Os deputados de Lisboa pedem medidas sobre o racismo na capital. Certo. Estas medidas não podem ser só na capital, é em todo o país. E, portanto, repetirei aqui o que repeti no momento. Nós não temos um contexto, felizmente em Portugal, de racismo, mas há comportamentos racistas. E, portanto, aquilo que foi na altura dito, e, portanto, a preocupação e o compromisso que nós tínhamos assumido, sobretudo face às crianças e aos jovens, é que teríamos as Olimpíadas deste ano com uma forte mensagem de condenação ao racismo e, portanto, e aos atos da xenofobia, porque, aliás, não é por acaso, quando entramos aqui no Comitê Olímpico, as frases que estão ali em destaque e o rosto que está ali em destaque são de Nelson Mandela, e se todos estivermos presentes aquilo que foi, quem viu, eu penso que a maioria, se não todos viram, aquilo que foi o filme Invictus. Portanto, nós não temos no quadro nacional aquilo que se verifica, felizmente, não significa que não tenhamos atos isolados dessa situação, o que se verifica noutros quadros europeus, com contextos próprios, mas de facto nós temos que ter aqui um conjunto de questões de valorização do respeito e da tolerância. E quando surgem estes movimentos, e agora tenho receio, mas não vou ter esse problema, de resvalar para o campo político puro, que é os movimentos cada vez mais xenófobos e populistas e extremistas que existem na Europa e que depois levam-nos sempre àquela visão clássica do desporto. Porque todos nós podemos ver este caso, mas quer dizer, se não fosse o Éder, nós não éramos campeões europeus e, portanto, o Éder, se me permitem a expressão, em termos provocatórios, não é um Oriente puro. Se recordam naquele que é um dos países onde a extrema-direita que mais promove o racismo e a xenofobia, que é a França. Se não tivesse a seleção que teve em 98, com aquela composição de filhos desde o Magrebe às Caraíbas, não teriam sido campeões do mundo. E hoje o que vemos mais, cada vez mais, são sociedades cosmopolitas, onde de facto essa tradução resulta da evolução das sociedades. E, portanto, para mim é tão português o Vítor Bahia como o Pepe, é tão português o Eusébio da Silva Ferreira, que nasceu em Moçambique, território à data português, como o Cristiano Ronaldo, que nasceu na Madeira. E, portanto, esta questão tem que ser encarada, e não é uma questão própria do desporto, mas tem palcos próprios para se exprimir no desporto, e os estádios de futebol, se estivermos mais presentes, mais do que aquela situação que aconteceu no estádio do Vitória de Guimarães, e, portanto, também é preciso dizer que as gentes de Guimarães são gentes de bem e respeitadoras. Se estivermos presentes aquilo que se tem passado, agora não, porque não há assistência nos estádios, em ligas como a italiana, é preocupante, ou o conjunto de organização de claques que existem associadas a movimentos extremistas e que naturalmente têm que ser totalmente repudiadas, e que o desporto, desde tenra idade, como são estes princípios que aqui estão apresentados, devem ser incutidos, e portanto não é a lógica quase de chegarmos a 36 e o Jesse Owens não podia ganhar a medalha porque não era um ariano puro. Não estamos aqui na lógica da fuga para a vitória, não precisamos nem do Sylvester Stallone nem do Pelé para fazer o filme, mas temos de ter presente este contexto cultural que se vive não muito em Portugal, mas na Europa, e aqui já começa a despontar, que todo este tipo de comportamentos vão começando a surgir, e nós temos, enquanto sociedade responsável e digna de si, começar a tolerar, porque sabemos bem, pelo menos da história, nenhum de nós viveu os anos nem 20 nem 30, mas sabemos bem as atitudes, e ainda hoje de manhã havia uma notícia, no caso dos Estados Unidos, a maior parte dos jovens não sabe o que é que foi o Holocausto. E, portanto, isto é fácil, no outro contexto, condenar os judeus, é noutro fácil condenar aqueles que podem ser descendentes de africanos, é fácil condenar os que podem ser de origem asiática ou americana, e para nós que somos, e agora aqui mais no contexto histórico portugueses, gostem ou não, nós tivemos o império que tivemos, e, portanto,
nós não nos podemos esquecer que a nossa sociedade, com pessoas que passaram muitas dificuldades no pós-25 de Abril, devido à questão da independência das antigas colónias, ou na linguagem do Estado Novo, dos territórios ultramarinos, nós temos muitos portugueses que não nasceram no Portugal continental e, portanto, não deixam de ser menos portugueses por terem nascido no antigo Lourenço Marques ou em Umampo do que a pessoa que nasceu em Lisboa, no Porto ou em Miranda do Douro. E, portanto, acho que o desporto não é um fator de potencialização, mas é um palco de exteriorização desses comportamentos que continuam a crescer e que, de facto, como o desporto mostra, nós ganhamos quando somos mais fortes unidos, e quando em Portugal, e agora pelos vistos há uma tendência de alguém, ou sejam ciganos ou o que for, não nos podemos esquecer se há 5 anos atrás, ou há 4 anos atrás, celebramos, foi porque havia uma pessoa chamada Éder, e o Éder não era propriamente um caucasiano puro, e também é importante esquecer que as questões não se prendem apenas com a cor da pele, também se prende com as origens sociais, e aí também o Cristiano Ronaldo também é um grande exemplo de uma pessoa que se fez a custo e a pulso, e nós, enquanto portugueses, enquanto povo, que não somos dos mais dotados economicamente, também somos um povo que se fez a custo e fizemos a custo por mérito das pessoas com mais e com menos posses. Eu ia para aqui para uma reta final, né? E essa reta final toca em alguns aspectos que são queridos àquilo que é a estratégia que o Panathle quer seguir e ambiciona associar-se a projetos que tenham esta relevância. E eu estou tentado a citar mais uma coisa que disse. E disse uma vez, não tenho aqui registro, mas se for necessário posso ter. Muitas vezes ligamos ao que tem mais impacto nos escalões da primeira divisão. Mas verificamos que noutro... Também foi? Ainda bem que se lembra. Mas verificamos que noutro tipo de escalões e noutras modalidades há tantos ou mais atos de condenação regulares. E aqui eu passava por uma lista, antes de pandemia, depois de pandemia e quando for, que tem a ver com assuntos latentes no desporto, que nós estávamos a viver de uma maneira muito intensa, eu diria até ao final do ano passado. Depois as coisas começaram a deslizar. Um deles tem a ver com a violência no espetáculo desportivo. Pronto. Isso foi o que ocupou as nossas televisões, e etc. Depois também houve um conjunto de iniciativas relançando o tema das apostas ilegais e da pressão social sobre a juventude das apostas. Depois os jogos combinados. E depois a violência sexual no desporto. E depois o doping, fazendo jus ao Dr. Manuel Brito, que está aqui presente. Portanto, ou seja, o desporto que está adormecido vivia estes contextos que apelavam a que os agentes sociais, como é o caso do Panathle Clube, se associassem a um conjunto de estratégias e pululasse por ter projetos que endereçassem estes temas. Não é? Um dos temas que o IPDJ, o Instituto Português de Desporto e Juventude, desafiou as federações desportivas, como é o caso da minha, foi justamente numa ação que iria tender a tratar a violência sexual no desporto. Isto tem a ver com as escolas e com as camadas mais jovens. Portanto, quando falava nos tais atos de condenação regulares, referia-se a este conjunto de temas que também estão adormecidos e que, eu diria, estão tão adormecidos que, quando se falava em violência, foi das coisas que mais me chocou, é que mal começou a haver o disparo de um jogo de futebol, que eu não quero aqui citar, começou a haver logo violências entre claques e pedras nos vidros, ou seja, isto está tão latente quanto está pronto a disparar. No dia, vamos imaginar que a pandemia acabava no dia 30 de novembro, no dia 1 de dezembro, este é o Estatuto do Desporto, não? O que é que se lhe oferece dizer sobre estes temas que são muito queridos à nossa estratégia de Panathle? É aqui que nós nos movemos e que no seu contexto de responsabilidade do desporto e das outras responsabilidades que tem, lhe afeta. Certo. Temos aqui várias dimensões. O que eu me referi na Assembleia Municipal, depois não aprofundei porque o tempo ali é muito limitado, referi-me sobretudo não àquilo que enumerou e que também está aqui em causa e não podemos perder de vista, os jogos arranjados, a questão do doping, a violência das classes. Referi-me a um contexto que temos uma escala muito micro da questão, por exemplo,
ou dos pais de pressão de treinadores com os miúdos, ou da própria rivalidade de bairros ou vilas ou aldeias, e que muitas das vezes os encontros, infelizmente hoje a realidade não é a mesma que era aqui há muitos anos atrás, em que tradicionalmente confrontos entre equipas de bairros diferentes, que eram rivais, geravam a violência desportiva. E referia-me muito a isso, que muitas das vezes os campeonatos, até a nível mais distrital, por vezes acontecem situações que não deviam acontecer. Esse era o ponto que eu me referia mais. Quanto aos outros que enumera, de facto temos aqui uma grande panóplia de áreas que são vastas e complexas. Bem, a questão do doping, temos aqui o professor Manuel Brito, poderia ficar aqui o resto da semana, Dá-lhe a lista certo, para me orientar. Quanto à questão do doping, quer dizer, já tive a oportunidade de falar também com o professor Manuel Brito aqui há uns tempos, no caso da alta competição, mas não só, no caso da alta competição as coisas jogam-se a um nível muito elevado, muito apertado, devido à opção de ganhar, e portanto nem podemos falar daquela questão da volta à França, aquilo é uma coisa quase do âmbito monstruoso, aquilo que acontecia do ponto de vista do sangue, e fora outras necessidades para atingir determinados limites. Aliás, neste caso do doping, não do ponto de vista competitivo, mas recordo-me que aqui há uns meses a AGAP, não está aqui, mas recordo-me, ainda ontem ou há 2 dias apareceu o caso da pessoa na televisão, a questão do consumo de substâncias não muito lícitas ou lícitas que podem provocar problemas. Quer dizer, tudo isto não é saudável e, portanto, isto condena a uma degradação do próprio organismo, além da questão do fair play, que não é. A questão da violência sexual no desporto é também, quer dizer, qualquer violência é condenável, e a violência sexual mais condenável. Nós temos os casos mais recentes e de grandes escândalos no caso da Federação de Ginástica dos Estados Unidos, e, portanto, todos os aproveitamentos. Havia também casos antigamente, quer dizer, continua a haver, mas recorda-se também no contexto de determinadas modalidades, no caso de alguns países do ex-Pacto de Varsóvia, aquilo que eram submetidas as atletas para superar determinadas marcas e, portanto, o valor aqui, neste caso mais das mulheres, continua a ser também o elo mais fraco e que tem que ser salvaguardado, e, portanto, a mulher tem que fazer desporto, porque às vezes também caracterizamos a questão do desporto como crianças e jovens masculinos, esquecemos as mulheres e as raparigas, e esta questão tem que ser devidamente salvaguardada. A questão dos jogos combinados, esta lógica cada vez maior que temos de casas de apostas, que já é à escala mundial, portanto nós estamos aqui, podemos, se quiser, fazer uma aposta sobre um jogo que está a decorrer na Austrália ou um jogo que está a decorrer na Suécia. Tivemos aqui alguns casos conhecidos no país. É preocupante porque movimenta milhões. Aliás, a este propósito, e quero aqui saudar também o IPDJ por um conjunto de ações que tem desenvolvido no país, e também já fez na Câmara de Lisboa uma campanha de sensibilização aos nossos técnicos por causa desta questão dos jogos combinados e das apostas ilegais, e portanto elas estão intimamente associadas. Também vão contra o fair play, portanto perceber que o guarda-redes tem que sofrer o golo, ou tem que marcar o penalti, ou tem que falhar, enfim, vai contra tudo aquilo que são os valores que o Panathlon assume. E a questão da violência no espetáculo desportivo, já aqui referimos, centra-se sobretudo muito no campo do futebol. Depois há algumas vezes aquela tendência de trazer a questão do rugby, que não é brutos em campo, mas autênticos cavalheiros, e no fundo são situações que infelizmente vão continuar a registar-se no desporto, e para os quais devemos estar atentos e ter também sempre uma palavra, porque não é só pelo facto de podermos não ter ou podemos não estar a ver que podemos deixar de os ter presentes e de os assinalar e de referir que esta questão existe. Aliás, no caso das apostas ilegais, estive numa das apresentações que o IPDJ fez, quer dizer, e é impressionante os esquemas que existem à escala global, são os efeitos da globalização, que envolvem várias modalidades e, portanto, coisas do mais estranho que possam parecer, sem esquecer, já agora, outras coisas que não são desportos, mas consideram alguns como tal, a questão e já agora também tem a Casa dos Animais, no caso das lutas, isso é mais tradicional nos países asiáticos, sejam de cães, sejam de galos, seja do que for, e que aqui de vez em quando também surgem em alguns casos, e que já agora, para concluir, porque tem a Proteção Civil, e quando
quando há grandes eventos na cidade, trabalho no campo desportivo com a PSP, destacar que aqui no contexto mais relacionado com as claques e com os adeptos, tenho que dizer isto, temos uma grande Polícia de Segurança Pública. Recordo-me bem, em 2014 nós organizámos aqui a final da Liga dos Campeões. Foi a final, deu-nos muito trabalho, foi a final de maior risco que houve até hoje na história da UEFA, porque eram duas equipas, não só do mesmo país, mas da mesma cidade e altamente rivais. Não vou descrever o conteúdo das duas claques, mas qualquer um de vós sabe o que é que compõe ou compunha as claques, quer do Real Madrid, quer do Atlético de Madrid. E nós tivemos aqui naquele dia uma autêntica final, trabalhámos muito em conjunto com a PSP e os únicos problemas que houve nesse dia na final foram só em Madrid. Eu recordo-me que na altura eu tinha as relações, além de ter toda a segurança, a proteção civil e as relações internacionais, lembro-me de ter ido a Madrid e eles ficarem fascinados com a organização que nós tivemos em Lisboa, como é que no nosso país, porque a cidade virou espanhola, tivemos todos estes adeptos, soubemos trabalhar muito bem e a PSP aqui é magnífica, e depois os problemas surgiram em Madrid, e se estiverem atentos, como eu sei que estão, porque são do campo desportivo, irão reparar, ou podem reparar, como muitas das vezes, não vou aqui aprofundar os países nem os clubes com claques e adeptos violentos, vêm a Portugal e não se passa nada, e às vezes vão a outros países e há problemas sérios no contexto da cidade. O desporto também é, por isso, um momento de festa e de ânimo, e portanto, ter aqui jogos da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, vir adeptos estrangeiros, ter um clima de segurança e de estabilidade, também isso é bom para o desporto e também mostra muito da nossa capacidade, não só daquilo que fazemos na Câmara de Lisboa, mas sobretudo a todas as mulheres e homens da PSP e da Polícia Municipal que trabalham para que sempre temos estes encontros de alto risco, as coisas corram com toda a normalidade e às vezes olhamos, não vou aqui especificar o clube nem o país, mas há uns países da Europa mais dados propriamente, os adeptos mais ao wrestling, do que propriamente a apoiar o clube, que vem aqui e não acontece nada e que depois estão noutros contextos europeus e há problemas sérios gravíssimos. Bom, eu terminava pedindo-lhe que nos deixasse aquilo que poderia ser a sua mensagem para os seus munícipes. Esta conversa que nós tivemos aqui estará gravada e estará disponível no seu contexto. Agradava-me que fizesse uma mensagem de confiança e no futuro, apesar do contexto de constituição em que vivemos, quer para os munícipes, quer para os clubes do Conselho, se pudesse deixar essa mensagem. Muito bem, continuarmos com a mesma determinação e com o espírito vencedor, e aqui numa lógica de competição de superarmos esta pandemia. Todos os cuidados continuam a ser poucos, e estamos a escassos meses de sermos capital europeia do desporto. Vai ser uma grande responsabilidade para nós, no próximo ano, organizar este grande evento, que tem várias dimensões. Tem uma dimensão relacionada com os eventos e ela está praticamente fechada, e portanto de janeiro a dezembro do próximo ano nós iremos ter todas as semanas grandes eventos desportivos na cidade, uns maiores do que outros, é certo. Temos depois aqui outra natureza, que é o trabalho que estamos a desenvolver com os clubes em duas dimensões. Por um lado, naquilo que é a sua atividade desportiva regular, mas também encontrar mais e melhores condições do ponto de vista dos equipamentos. E depois temos aqui uma outra terceira dimensão que também estamos a trabalhar e que é fruto de um trabalho que fazemos na Câmara num todo. E aqui gostava só de destacar duas áreas que têm feito um trabalho magnífico na cidade de Lisboa, quer a equipa do urbanismo, primeiro com o vereador Manuel Salgado e agora com o vereador Ricardo Veludo, quer com o vereador José Sá Fernandes na área dos espaços verdes, que é nós termos a cidade como um espaço tradicional para fazer desporto e atividade física ao ar livre. Nós temos cada vez mais uma cidade qualificada, onde há condições para no espaço público as pessoas poderem fazer a sua atividade física. E não vou esquecer, porque enumerei várias atividades, vários desportos, também não posso esquecer, para concluir, porque é uma das marcas também identitárias do nosso país, que é o trabalho de uma área da cidade que às vezes esquecemos que não pertence à cidade, mas que existe, que se chama Rio Tejo, que é um dos grandes locais de prática do desporto. Nós temos vindo a trabalhar com os clubes navais da cidade, não da forma que todos nós gostaríamos, até porque esta pandemia vai interromper um trabalho de aproximação, mas queremos também que se compreenda que a atividade esportiva náutica na cidade tem lugar e que, portanto, seja no Rio Tejo, seja no contexto
das praças e das avenidas, seja dos muitos espaços verdes que, entretanto, surgiram nestes últimos anos, que a partir de 2021 qualquer lisboeta tenha consciência e tenha à sua disposição as condições adequadas para fazer regularmente atividade física e desporto e que possa assim também melhorar a sua qualidade de vida, porque no fundo a primeira grande medalha é estarmos bem connosco próprios e termos condições. Muito obrigado pelo convite. Bem, eu queria, por último, agradecer a sua presença. Queria fazer um ato simbólico que permeia esta sua disponibilidade ao nosso gosto, que é dar-lhe um pequeno lembrança do Panato Clube de Lisboa, que lhe vou transferir. Peço que depois higienize as suas mãos e, portanto, eu daria por concluída esta sessão depois deste pequeno ato simbólico e agradecer a presença de todos e de quem esteve a assistir remotamente. Obrigado. Okay.